Eu queria primeiro que vocês investigassem, aí cada um que já entrou, vocês investigassem qual é a sensação de entrar e ver duas pessoas na live com máscara. Qual que é a sensação que vocês têm, né? Tente verificar no corpo que sensação acontece, né? O que é que acontece aí? Só verifiquem, já vamos tocando um pouco nas emoções, né? Obrigada. Tá todo Liz mundo veio de felicitando, novo, pedindo Verônica para entrou. Agora eu já vou tirar, viu, Ivane? Agora aqui, boa noite, minha gente. Boa noite, Ivânia, seja bem-vinda, todo mundo bem-vindo. Ai, que alívio. Ai, coisa boa, que sensação de E você? liberdade. É isso que eu senti agora, né? Como é bom poder ter essa livre sensação de perigo, o Jorge está falando, é verdade, né? Realmente, né? A proteção, né? Olha que interessante, né? A gente já vai começar, eu vou começar, depois a Ivânia vai ir contando, porque como é dia do psicólogo, a gente vai querer falar um pouco de abordagens, formações e tudo mais. E é interessante essa coisa que o Jorge trouxe para a gente, a sensação de perigo, né? Sensação de sufocamento e tristeza. A Célia está trazendo. Boas contribuições. Olha que interessante, porque a gente já vai começando a ver o corpo em cena, né? O corpo em cena e as emoções no corpo, né? Sensação de medo, né? A Wilza está trazendo também. Incomoda um pouco, mas é necessário. Sim, super necessário, né? Para que a gente Imprescindível. use. É, cheguei, ansiedade, só desespero, né? Quer dizer, enfim, o que é que provoca, né? Essa sensação de perigo, sufocamento, medo, estranho vocês de máscara, né? Afinal, a gente não está no mesmo ambiente, uma estranheza. E, na verdade, essa história de eu e Ivânia trazermos as máscaras para uma live sem necessariamente a gente precisar, era já para introduzir o tema, né? O corpo em cena e o que as máscaras estão fazendo, né? Logo que eu tirei, realmente não foi combinado, de não reconhecimento sem o sorriso, a Socorro está falando, né? Ou seja, quando eu tirei foi uma sensação de alívio imediato que eu tive, de liberdade e de, enfim, eu poder me expressar. E a gente quer trazer isso para vocês. O tema que nós vamos trazer hoje, que a psicoterapia traz muito, que nós trabalhamos diretamente, que é a couraça muscular, né? Quando a gente diz que a gente trouxe o corpo para a cena e com o que a gente trabalha, né? A gente trabalha com essas questões da couraça e a gente trouxe a máscara, porque a máscara, ela simbolicamente, ela representa a couraça, né? É mais ou menos o que a couraça faz nos nossos músculos, nas nossas vísceras, internamente com a gente. A máscara traz essa sensação e essa consciência para o corpo, né? Nós ficamos impedidos de nos expressar livremente. Então, é tolhida a nossa liberdade de movimento, é tolhida a nossa liberdade de expressão. Então, toda vez que nós bloqueamos a emoção, né, nós começamos para isso construir uma couraça, né? Primeiro é só o bloqueio, uma retração, e conforme a gente vai repetindo, ao longo da vida, os bloqueios emocionais, eles vão acontecendo, não é na mente, não. Eles vão acontecendo no corpo, através das couraças. E a máscara, ela tem feito, ela tem, né, nos trazido a consciência do que é uma couraça, né? Esse incômodo, às vezes um sufocamento porque aperta, né? Mesmo ela sendo leve, é simbólico.
né? Então, até um bom exercício, né? Nós costumamos fazer em psicoterapia corporal alguns exercícios, né? Que a gente coloca uma faixa para sentir o efeito da coraça, né? Então, isso foi uma brincadeira para a gente já poder introduzir o tema. E como eu introduzi o tema, eu vou pedir para a Ivânia se apresentar e falar um pouquinho, né? Aí da trajetória dela dentro da psicoterapia corporal, até para vocês poderem entender e começar a permear aqui o que significa trazer o corpo para a cena analítica, para dentro da clínica, para dentro do set, daquilo que a gente chama de setting analítico. Então, boa noite, Vânia, parabéns, seja muito bem-vinda e a palavra é sua. Boa noite, Mirna. Boa noite a todos que já estão aí conosco. Eu conheço quase todo mundo, que coisa boa. Que estão aí. Obrigada pelos parabéns, pelas felicitações, né, do nosso dia. Então, eu sou um milagre nessa vida. Eu sou um milagre. Ser psicóloga foi um presente que eu recebi, porque não faz parte da minha história familiar, do meu contexto social, cultural, não se existia psicólogos na minha região, nunca tinha nem sequer ouvido falar em psicólogos, né, diferente de professores, de advogados, médicos, mas psicólogo tinha isso, não era uma profissão presente na minha realidade naquela época. Então é um milagre. Como é que eu vim para uma profissão dessa e me encontrei, e eu diria que eu seria uma outra pessoa, talvez infeliz, se a psicologia não tivesse me adotado, né, me encontrado. Então a psicologia me encontrou. E, e eu só tenho a agradecer, só agradecer. E como é que a psicologia corporal entrou na minha vida? Porque logo no começo do meu curso, eu tive o privilégio de ter a teoria da psicologia corporal. Porque nem todas as faculdades, nem todos os cursos colocam a psicologia corporal na cadeira, né, na disciplina. Então, eu tive esse privilégio. Então, foi uma das teorias que, logo quando foi apresentada, falava de mim, porque eu era uma pessoa, ainda sou, enquanto, tensa, né? Eu que falava, eu tá falando de mim, está me representando essa explicação. Eu sinto essas dores, e isso tem significado. Então, assim, foi uma paixão à primeira vista. Eu nunca tive dúvida, não teve outra teoria que conseguisse sobrepor durante a minha formação. Depois vieram outras, eu tanto fiz outras formações, outras especializações, mas a base de sustentação de toda a minha conduta terapêutica vem da psicologia corporal. E aquilo fazia muito sentido. E eu fui me apaixonando cada vez mais. E eu não conseguia ter brecha. Uma paixão que eu não conseguia ter brecha para olhar para outros lados. Claro que, assim, eu sempre fui uma aluna muito esforçada, né? Sempre uma aluna muito dedicada. Eu aproveitei muito de todas as outras disciplinas. Mas eu não conseguia mais se desvincular da psicologia corporal por pura identificação pessoal mesmo. Aquilo que era falado lá, eu sentia no corpo e fazia muito sentido para mim. Essa coisa do integrar, do ser integrado. Né? Que é isso que a psicologia traz, a psicologia cultural traz. Né? A coisa da mente, que interfere no corpo, que produz emoções, que essas emoções precisam serem descarregadas pelo corpo. É interessante você introduzir a questão da couraça. Para muita gente, eu não sei se fica claro o que é uma couraça, é uma defesa do corpo, né? Diante as ameaças externas e muito externas. Então a gente vai lá e tensiona a musculatura, tensiona uma parte do corpo, e se assusta e tensiona outra coisa. Então essas tensões vão provocando essas tensões musculares, que a gente dá o nome de couraça. Para quê? Para a gente se defender dessas ameaças. Então, como eu, uma típica medrosa, né? Então meu corpo era todo encouraçado. Eu acho que não tinha parte nenhuma do corpo que não fosse. E eu lembro que as pessoas me massageavam a minha cabeça, meus colegas de sala, o pessoal da sala. Né? Então, assim, essa identificação de perceber essa teoria, isso acontecendo, é muito bacana, né? É muito bacana. Então, no primeiro ano de psicologia, eu já fui fazer psicoterapia de abordagem corporal, lá para suas bandas, ali pela Vila Mariana, que você já circulava muito por ali. São Paulo, né? Em São Paulo. Né?
Então, olha, um milagre a psicologia ter me encontrado, e eu sou grata a ela. Foi um outro milagre ter na minha formação a psicologia cultural. Eu tive o privilégio de ter a psicologia cultural né, como disciplina. Esse casamento perfeito, porque para mim é inconcebível olhar para as emoções sem ter um corpo. A emoção descontextualizada de um corpo. Sim. O corpo como um mapa, porque o corpo é a representatividade da história de uma civilização. Né? Nosso corpo tem a ver com a história, né, da sociedade. Uma sociedade que produz um corpo. E aí, então é isso. Aí eu fiz a psicologia, isso não é o suficiente, né? Foi aí onde eu cheguei para você, Mirna, para quem não sabe, foi uma das minhas primeiras, não foi a primeira, foi a terceira psicoterapeuta. Eu fiquei, se eu não me engano, menos, assim, foi uma média de 5, 6 anos que eu fiquei com você em psicoterapia. Eu acho que eu não faltei um dia, porque era a coisa mais importante da minha Foi vida. muito aplicada, né? Né? Então, assim, nunca faltei uma sessão de terapia. E por quê? Porque eu já me identificava. E é interessante, eu te conheci, porque eu já era profissional da área da psicologia, dentro da organização, e uma estagiária que trabalhava comigo, ela era estudante, estagiária, foi participar da Semana da Psicologia lá na tua clínica da Vila Mariana. E aí E hoje nós você duas ofereceu. estamos aqui na Semana da Psicologia. Olha, é muita bênção, né? E aí ela Sim, disse, sim, Vânia, porque quando você sabe que quando eu sou apaixonada por uma coisa, eu divulgo, né? Eu divulgo o que eu sim. gosto. E aí eu falava para todo mundo da minha identificação com a psicologia corporal. E aí essa estagiária que trabalhava comigo, eu coordenava um grupo de estagiárias numa empresa lá, e, e ela disse, Vânia, eu trouxe um monte de material para você, porque tudo que você fala, que gosta da psicologia corporal, e foi assim que eu cheguei para a Mirna. E aí eu Sim. lembro do primeiro encontro com a Mirna. Aí eu disse, olha, eu vim só para te conhecer, eu dizia mais ou menos assim, eu vim para te conhecer e porque eu quero, daqui a algum tempo, fazer psicoterapia com essa abordagem, porque é a qual eu me identifico, e toda certa que depois, lá na frente, é que eu iria começar a fazer a psicoterapia. Eu sei que você falou uma coisa, eu desandei, comecei a chorar. Chorar, chorar. E aí você disse, eu não sei se é lá na frente, Fanny, agora. As coisas estão acontecendo agora. Então, desde aquele primeiro encontro, a gente se encontrou e não desencontrou mais, graças a Deus. E Gratidão aí, mesmo. depois disso você me apresentou o nosso mestre e amigo Ailton Bedani, Sim. né, que eu conhecia. Aí eu fui seguindo aquelas escolas, aqueles lugares que você já tinha conhecido, já tinha passado, né? Então, passei por Ailton, que é o nosso grande mestre, né? Sim, sim. E foi aí, depois de conhecer a Ailton, eu fiquei muito tempo com a Ailton, participando de grupo de supervisão com ele, ele refazendo o material da psicologia corporal, porque ele tinha microfilmagem do material de Reich aqui no Brasil, porque ele era presidente da Associação William Reich no Brasil, então ele tinha todo o material de microfilmagem. Então ele digitava, ele traduzia para o português, e eu participava ajudando nessa digitação, transcrição, era uma coisa Sim, assim. E sim. vivendo as experiências como ele supervisionava a minha, a Célia, a Sussu, né? A Célia, a Sussu, acho que foi mais ou menos essa época do encontro com a Ailton. Sim. E aí, mas eu sempre com muita vontade de vir para o Nordeste. Eu sempre pensei em voltar para o Nordeste. E a psicoterapia corporal me dava muita força, no sentido que não era uma psicoterapia da forma que a psicanálise foi me apresentada, do distanciamento, daquela coisa que você não pode estar se aproximando muito das pessoas. Como é que eu não vou me aproximar com as pessoas se a minha cidade, a cidade que um dia eu penso em morar, voltar a morar, eu vou estar me encontrando diretamente com essas pessoas. Então, assim, essa psicoterapia ativa, então tudo isso me apaixonava. E aí eu só vim fazer a formação. Aí sim, eu fiz formação em Reich com a Ailton, fiz formação de Reich com a Ailton, fiz uma introdução à psicologia corporal no SED Sapiense,
Fiz medicina chinesa, porque também casava uma coisa com a outra, não desagrega, soma, né, a Sim. medicina chinesa, porque eu olho o ser de forma integrativa, né, trabalho com a questão da energia, mas também respeitando a questão da expressão do corpo. E aí eu dizia, eu vou fazer tudo que eu tiver direito aqui, porque eu já sabia que em Recife tinham libertas, eu queria saber de tudo, né? Tinham libertas, e quando eu viesse para o Nordeste, eu faria a formação internacional em análise bioenergética no Libertas. Você fez lá no Instituto, e eu disse, eu vou fazer no Libertas, que é uma grande escola, uma referência super positiva no Brasil, não é só no Nordeste. E é isso. E aí eu estou aqui no Nordeste há 14 anos já, com o Espaço Integrar 2, com você muito junto de mim, daqui do Espaço Integrar, há um ano e pouco. Então, muita gratidão por esse processo, um processo muito rico. Muito bem, aqui a Célia está dizendo, a gente tem uma colega que trabalhou com a Ivânia, que está aqui com a gente, né, Célia? E a Célia está dizendo que logo depois que a Ivânia me conheceu, ela também me conheceu, foi lá para a Vesta, eu tinha uma clínica em São Paulo, chamada Vesta Desenvolvimento Pessoal, aonde Ivânia trabalhou, aonde Célia trabalhou também, aonde nós vivemos momentos mágicos, né, muito importantes, né? Eu também venho dessa escola que Ivânia contou um pouco de mim já, né? Para quem entrou que não me conhece, eu sou a Mirna, né? E Vânia contou um pouquinho já do percurso, né? Eu apresentei o Ailton porque o Ailton é um pesquisador estudioso, mestre, que eu tenho muita gratidão de tê-lo no meu caminho, né? E ter sido meu professor, né? Durante muito tempo, porque eu fiz minha formação na Associação William Reich. Depois eu encontrei o Esdras, que era orientador da PUC, da USP, encontrei com ele, fiz formação em estresse e psiconeuroimunologia no Instituto de Psicossomática de São Paulo. E aí depois eu fui fazer a mesma formação que Ivânia fez também no Instituto de Bioenergética, né? Por isso que a gente lá ganha o título de CBT em análise bioenergética. Era um curso na época que tinha duração de 6 anos, né? E a gente está colocando isso até para poder entender um pouco esse percurso profissional, né? O Reich, ele foi um médico que veio da psicanálise, então toda a psicoterapia corporal que eu e Ivânia praticamos, ela tem uma base analítica, né? Ela não é uma psicoterapia, né, que não analisa toda a estruturação de análise que o Reich trouxe com análise de caráter e tudo mais, é baseado no desenvolvimento psicossexual proposto pelo Freud, né? Então, o Freud, assim, a gente também tem uma gratidão, né? E o Reich realmente foi um dos alunos mais aplicados dele, teve os questionamentos, como todo bom aluno, seguiu, né, fazendo outros estudos. E eu acho que uma das coisas muito importantes que o Reich trouxe, né, Ivânia, foi porque ele foi realmente se preocupar com a questão social, né? A questão social, a questão de analisar que a pessoa, eu sempre digo, a pessoa, ela mora num local, ela faz parte de uma cultura, ela está inserida dentro de uma sociedade, ela tem um núcleo familiar, ela tem o bairro que ela mora, tem os hábitos dela, e isso a constitui, além de toda a história. Né? E que quando a gente recebe uma pessoa na clínica, a gente tem que poder levar em consideração isso. Né? Então, essa abordagem, né, corporal, né, que foi o caminho que eu e Ivânia seguimos, né, ela é uma das várias abordagens dentro da psicologia. Eu achei interessante o que você contou, né, Ivânia, da sua identificação, porque eu também fui chamada, né, recebi um chamado para a psicoterapia corporal. E quando a gente recebe um chamado,
e segue esse chamado, geralmente isso faz muito sentido na vida da gente, né? E outros psicólogos recebem outros chamados e trabalham com outras abordagens, né? Fantásticas, encantadoras, que eu e Vânia também tivemos a oportunidade de conhecer, de passear, quer dizer, nós nos aprofundamos numa abordagem. Mas a gente tem outras tantas abordagens. Hoje a gente tem algumas abordagens que a gente chama de neo-haitianas, que é a bioenergética, a biossíntese, a biodinâmica, né? E temos algumas outras abordagens que foram também influenciadas pelo Reich, como a Gestalt, né? Outras abordagens mais ligadas à psicanálise, outras ligadas mais ao comportamento, mas, enfim, o importante eu acho que é que exista essa identificação e esse chamado que você falou que existiu, né? E realmente o Reich, várias pessoas falaram do corpo, inclusive o Freud, mas o Reich, ele traz o corpo realmente para a cena analítica, né? Para dentro do setting analítico, não só observando o corpo, né? Como começando a interferir no corpo, primeiro com massagens, toques, né? Apertando esses locais que ele via que tinha tensão, né? E hoje a gente fala muito da gente poder realmente entrar quer dizer, o mundo pede muitas mudanças para a gente e adaptação, né? E às vezes as pessoas perguntam assim, Mirna, por que é que a gente tem tanta resistência a mudar? Né, a mudança. Eu digo porque um dia, né, nós criamos um jeitinho de ser, né? E fomos criando, né, os nossos bloqueios, as nossas defesas, as nossas couraças, né? Então, geralmente a gente bloqueia uma emoção para se proteger, né? As emoções, né, no mundo ocidental, atual, na atualidade, elas não são muito bem vistas, né? Então a gente bloqueia, né? A sociedade, inclusive, pede para que a gente bloqueie, para que a gente não mostre o nosso lado vulnerável, para que a gente mostre só os super-heróis que nós somos, né? Porque a emoção, né, mostra o quê? Gente, nosso lado humano, né? Traz, né, a humanidade, né? E, enfim, quando acontece alguma situação que às vezes nos inunda, alguma emoção muito forte, alguma sensação que nos ameaça, a gente se bloqueia para se defender, né? E isso vai acontecendo ao longo das nossas experiências. Bloqueia um, bloqueia dois, bloqueia três, né? Eu sempre dou aquele exemplo, eu dei até num grupo essa semana, aquele exemplo de que a pessoa vem, funciona mais ou menos assim, e te espeta com um alfinete. Num primeiro momento, você se retrai, né? Ai, né? Ok. Aí a pessoa vem novamente e te espeta. Você se retrai novamente, mas você se retrai um pouquinho antes de ela te espetar, certo? Aí depois a pessoa chega e ela tirou o alfinete do bolso. Aí ela coloca a mão no bolso. Quando ela coloca a mão no bolso, muito bem, pronto. Já se contraiu, já se defende, colocou no bolso. Ivânia, aí o que acontece? A pessoa chega, ela só mexeu a mão, o que é que acontece? A gente. Aí, só de pensar que uma pessoa possa chegar, colocar a mão no bolso, tirar um alfinete e me espetar, eu já me retraio, né? E depois, eu já não tenho consciência que eu penso nisso, mas de repente eu me retraio. E aí está formada a couraça muscular. Por isso que às vezes algumas pessoas têm alguns sintomas e dizem assim para a gente, né, Ivane? Mas eu nem estava com medo, eu nem estava pensando em nada. Por que eu tive uma crise? Né? Porque você já não precisa mais pensar, né? Já está crônico, né? Já faz parte. Né? E ontem você falou um pouquinho também dos anéis, né, Ivânia? Que são importantes na teoria haitiana. É interessante, né? Como ele foi um conhecedor, um pesquisador do corpo, como ele via
essas emoções se manifestando no corpo, e aí ele foi vendo, né, que tinha partes no corpo que estagnava energia, né? Então, são os segmentos, são 7 segmentos que Reich fala, né? O segmento ocular, né, que é muito ligado à emoção do medo, que é muito primitivo, está ligado a sensações muito primitivas, né? Tem o segmento oral, né, que já uma criança maior, está muito ligado veja, o segmento ocular é muito primitivo mesmo. Eu até falei para mim no outro dia, eu fiz uma experiência de um exercício de segmento ocular com um mestre na formação internacional. Eu entrei num pavor tão grande, quando eu olhava para os olhos dele, parecia que eu estava vendo o fim do mundo. Né? Foi um pavor muito grande, porque foram experiências vividas na época da barriga da mãe. Né? Então, são emoções muito, muito primitivas. Né? O segmento ocular e o segmento cervical, que esse é o que mais sofre na atualidade, Sim, né? Porque sim. a gente não pode falar tudo o que a gente quer, a gente se contrai muito para se segurar, para se manter, para se... Às vezes a gente sofre uma queda, se machuca, se endurece e vai, nem reclama, nem diz um palavrão, ou chama Deus, por exemplo, né? Sim, Contrai sim. muito essa região muscular. Dificilmente hoje no mundo atual, essas pessoas que trabalham muito não estejam nessa região muito tensionadas, né? Tem outro segmento que é o torácico, que está ligado muito às emoções, né? Muitas emoções estão represadas. É tanto quando você faz trabalho de respiração e quando começa a mobilizar essa região, Uhum. inevitavelmente vem muitas gargalhadas, porque as pessoas têm dificuldade de chorar, né? Rir para depois vir o choro, né? A gargalhada como uma forma de esconder o choro, mas o choro virá, né? E tem um outro segmento que é o diafragmático, né? Que é aí onde a gente mais sofre com a questão da respiração, porque ele é um músculo que né, se contrai e a gente não tem uma respiração prolongada, profunda, para chegar no segmento abdominal, que também tem emoções ligadas à tristeza, e ali nessa região abdominal foi onde nós fomos ligadas ao cordão umbilical, à mãe, né? Então também tem sentimentos muito... É tão interessante, eu fiz um trabalho outro dia com uma pessoa, e aí mobilizei essa energia do abdômen, eu trabalho mobilizando todos os segmentos, mas ela ficou ela chorou, 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 chorou. Falei, qual é a sua sensação? Ela tem uma tristeza tão profunda. Ela só veio mais uma sessão, não deu conta. Como é difícil viver as emoções, principalmente as mais profundas, né? Sim, sim. E o segmento pélvico, né, que está ligado à nossa sexualidade, que infelizmente nós somos muito perturbados, né? Toda a questão civilizatória, né, da educação sexual, que Reich trabalhou muito com isso e foi muito perseguido também por conta da teoria do orgasmo, né? E que às vezes é muito mal entendida também, né? Então, tem todos esses segmentos que estão estruturados no nosso corpo e que o psicólogo de abordagem corporal muito conhece para ajudar a pessoa a fazer fluir essa respiração. Porque você vai desestagnando, vai mobilizando a energia desses segmentos para promover uma descarga e fazer fluir essa energia por todo o corpo. Né? E aí, você, como eu disse ontem, vou repetir hoje, você fazendo os trabalhos de corpo, trabalhando muito ground, né? Então, para que no ground a pessoa sinta essa profundidade, essa plenitude de sensação a partir da respiração, onde? No corpo. Então, precisamos liberar essas tensões nesses segmentos. E Então, aí, estão vou dizendo falar. aqui, Vânia, uma coisa interessante, né? Que estão colocando aqui alguns sintomas. Por exemplo, uma pessoa disse aqui que desenvolveu hérnia de disco, né? Então é interessante porque isso que você está falando dos segmentos, né? Esses bloqueios e essas tensões, elas começam no músculo, né? Mas conforme a gente vai cada vez tendo mais tensão, elas vão afetando as vísceras, elas vão afetando os órgãos, né? Também, né? Enfim, e vão causando aquilo que a gente vai somatizando, na verdade, né? Quer dizer, não fica só na musculatura, realmente, né? Não é coisa. E aí eu costumo que às vezes diziam antigamente, né? Quando era alguma coisa emocional, falava assim, é coisa da sua cabeça.
E eu digo, não é da cabeça, não, é do corpo, dói, né? Afeta o órgão mesmo, né? A gente vai jogando ácido, ácido, ácido no estômago por conta de tensão, né? E ali pode se formar as gastrites, as úlceras, as hérnias, né? Porque o que é que acontece? A gente impede o movimento, né? E aí teve uma outra pessoa aqui que colocou que será que a máscara não incomoda, né? Porque a gente agora tem que olhar muito nos olhos das pessoas e que a gente não estava acostumada com isso, né? Realmente, né? Também, quer dizer, tem a coisa da couraça que a gente trouxe, mas muito bem colocado também, porque realmente, né, a gente, agora que a Ivânia trouxe essa questão do anel ocular, né, que é muito primitivo, né, que falam das nossas histórias, das nossas defesas mais primitivas, a gente está tendo que olhar muito, né, porque é a única forma de expressão que nos restou, pelo menos, na face, né? Claro que a gente tem, mas até o tom da voz ele fica prejudicado com a máscara. Então tem isso também, né? A gente foge do olhar, né? A gente vai olhar para alguém, você pode ver, né? Tá lá, né? Olha para o lado, olha para cima, olha para baixo, né? Não é só, né? Hoje se fala muito do espectro autista, né? Mas não é só no espectro autista que a gente tem dificuldade de contato visual, né? Todas as pessoas, né, que têm muitos bloqueios nesse anel de tensão, têm dificuldade também, né? E eu achei também bem interessante a gente tocar nesse tema da repressão, né? Como o corpo, né, ele é um lugar muitas vezes proibido, né? Não muito aceito por nós, pela sociedade, né? Quer dizer, se tocar, né? É uma coisa que, de certa forma, toca na sexualidade também, e o Reich trabalhou muito isso, né? De uma forma que a gente pudesse realmente tirar esse tabu da sexualidade e que nós pudéssemos olhar, ele fala até na sexualidade como um abraço genital, né? Como a possibilidade da gente desenvolver potência de vida, né? Que a gente pode, enfim, estar mais fluido quando a gente pode se entregar aos prazeres da vida. E a sexualidade ela é muito mais ampla do que o ato sexual, mas sim é essa possibilidade de nos entregar para o prazer, né, Ivane? Pois é, é tão interessante, né? A gente falando de corpo o tempo todo, para chegar nesse corpo atual e nesse corpo durante a pandemia, porque infelizmente ainda não é pós-pandemia. Como seria bom a gente já falar de pós-pandemia, né? E aí essa colocação, né? O quanto esse momento tá nos convidando realmente olhar nos olhos, e tem uma frase que diz que os olhos são a janela da alma, né? Então, você poder acessar a alma do outro conectado com os olhos. E essa coisa do tampar, porque a gente fala tanto, né? A gente fala tanto. Então, fica um pouco quieto, olha mais, né? Sente mais o outro, fica mais quieto em casa. Então, é um convite tão grande, é um convite tão direto, a gente parar um quanto para ver se a gente consegue se sentir, porque o corpo chegou no resultado, Mirna, da gente perguntar o que é um ser, o que é um ser no corpo? O que é ter um corpo? Sim. Nós estamos vivendo para ser um ser no corpo, ou nós somos um ter no corpo? E a gente possui um corpo hoje, né? Esse mundo capitalista, esse mundo pós-moderno, colocou o corpo muito como um consumidor muito fiel, né? E ao mesmo tempo ele é consumido por todo esse capitalismo. E aí onde a gente se perdeu, e eu fico imaginando essa pandemia assim, não tem que comprar nada não, porque é para ficar com você. Não tem que ir para as clínicas estéticas. Muitos aprendizados, né? Muitos aprendizados. Tem que ficar para dentro, aquieta-se, né? Se sente mais, porque se a gente não para, não tem como sentir, né? E é tão interessante que aí trouxe uma desorganização muito grande,
Porque nós estamos exatamente o ter no corpo, ter. A gente tem um corpo viciado no consumo e é consumido por toda essa loucura de capitalismo. Fruto da Sim. civilização capitalista. Por isso que o corpo é resposta, é consequência, né, dessa civilização, desse modo operante do mundo estar. Né? E a gente diz muito, né, Ivânia, que para a gente se organizar internamente, né, de alguma forma, a gente tem que ter forma, né? E essa forma do corpo nós perdemos, né? A gente fala muito hoje de modernidade líquida, né? Dessa coisa que nos escorre pelas mãos, né? Eu digo que eu faço parte da geração velcro, né? Que a gente cola, né? Que a gente une, que a gente integra, né? Muitas vezes, né? E hoje a gente está vivendo muito a geração Teflon, né? Que nada segura, né? Tudo escorre, nada pega, né? Assim, enfim, tudo é muito rápido, né? Tudo escorre, né? E a gente acaba não tendo essa forma, né? Você trouxe essa questão e também estão falando aqui, né? Que o capitalismo é muito alienante e acontecem as distorções dos pensamentos sobre o corpo, né? Sim. Sim, ele é alienante no sentido que o Reich trouxe isso já lá há muitos e muitos anos atrás, né? Questionando, né, o poder. Ele viveu na época de Hitler, né, do nazismo, ele foi perseguido, ele morreu na prisão. Por quê? Não é só porque ele falou de sexo e de sexualidade. Ele queria distribuir anticoncepcionais e preservativos, né? Não foi porque ele falou de sexualidade, mas foi porque ele falou de liberdade. Foi porque ele questionou o poder, porque o poder está na mão de 1%, né, gente? Os outros 99% somos nós, né? Os outros 99% somos nós. Né? E aí a gente vai se moldando, né? Nesse modelo criado por poucos e perdendo a nossa liberdade, a liberdade de ser, né? A liberdade de poder ter um corpo que é meu, que eu possuo, que é único, que tem uma forma, né? Uma possibilidade de poder estar no mundo, né? Com aquilo, né? Que só eu posso viver. E quando eu não posso viver, eu até escrevi sobre isso hoje, né? Quando eu não posso viver isso, né? Eu perco o quê? Né? A vida perde a possibilidade de eu me expressar e ninguém mais vai poder se expressar por mim. Então a vida me perde, né? Então isso é muito sério, né? E quando a gente fala do corpo, o corpo é o único local que a gente pode se expressar, que a gente pode estar, que a gente pode cuidar, né? E viver E essa plenamente, né? E Oi? viver plenamente. A gente só pode viver plenamente nesse corpo, né? Sim, E aí onde foi que eu coloquei isso? Essa coisa do ter um corpo, porque o corpo passou a ser um capital de poder, sim, né? Por conta dessa indústria capitalista, né? O corpo é o melhor cliente, né, para as indústrias, de novo, estéticas, para farmacêuticas, de saúde, né, de entretenimento. Né? Então, o melhor consumidor que tem para todas essas categorias é o corpo alienado, né? O sim. corpo ligado ao ter, o corpo da modernidade, do pós-moderno líquido, né, que Bauman também É. fala. E esse corpo da modernidade, Vânia, é bem interessante, né? Eu adoro falar sobre isso, né? Dá 10 lives isso, né? Se a gente for falar do corpo da modernidade, né? É bem interessante porque você toca nessa coisa, enfim, da vitrine, né? Dessa venda do capitalismo, que o corpo, né? É o que mais a indústria, né, consegue ganhar com isso, do convite do isolamento social para a gente poder realmente voltar mais para o corpo, e aí dá uma angústia muito grande nas pessoas, por quê? Porque as pessoas não dão conta muitas vezes de voltar para o corpo.
de poder entrar nessa morada, né? E por quê? Quando a gente está falando dessa alienação, a gente está falando que ela acontece por quê? Porque o mercado faz isso com a gente, ou seja, ou você se molda, ou existe a ameaça da exclusão. E a ameaça da exclusão, né, é nos retalhar, é nos fragmentar, né? Então isso é muito Marginalizar. sério, né? Porque nós somos ameaçados pela exclusão. Então, como é que a nossa liberdade é tomada de ser? A ameaça da exclusão, isso aí, né, o pertencimento é uma coisa que nos constitui. Então, o que que a gente faz? Se eu sou ameaçado, eu reajo que nem animal, né? Eu recuo, eu me contraio, né? Eu me fecho, né? Para não ser aniquilado. E aí, em seguida disso, vem as ofertas para a gente, né? As ofertas para você fazer parte, as ofertas para você se sentir pertencendo, né? Quer dizer, é uma sedução, né? Trabalha muito com essa coisa da sedução. Então, eu digo que a gente fala muito de relacionamento abusivo, gente. A gente fala de relações tóxicas. Mas a nossa primeiro, quer dizer, nós somos abusados todos os dias pela sociedade do espetáculo. Nós somos intoxicados todos os dias pela sociedade do espetáculo. E tem um recadinho, né, que eu acho que a gente queria muito dar hoje, né, Ivane? É que nós somos 99%, gente. Né? É só 1% que está tentando roubar a nossa liberdade. Mas, olha, eu acho que isso que a gente está falando, Mirna, eu posso até fazer uma pergunta. Vocês não acham que isso também é um tipo de escravidão com uma roupagem diferente? Né? Então, veja, todos ali amortizados, né? Todos confinados, mesmo que seja 99%, mas sem essa capacidade, né? Se a gente for pegar umas coisas assim, o ser humano é um ser é, imperfeito, pecador, já com uma condição de submissão que nos dá, que a gente a liberdade de ser alguém que tem poder, né? Que pode ir longe. Né? Então a gente escuta muito isso, eu sou um ser humano pecador, imperfeito, inacabado. Então, porque tem alguém que está nos julgando aqui, alguém que está dizendo, olha, vocês não podem crescer mais do que isso, porque Sim. vocês são pecadores, porque vocês são humanos, né? Porque vocês são inacabados. Isso é péssimo para a nossa construção de identidade. Né? Sim, Então já limita, isso limita e muito. Né? Então, assim, o que nós estamos falando é de uma escravidão emocional, né? A partir do corpo. Então, aliena-se o nosso corpo, né? Nosso corpo é comprado por todas essas instituições, entidades, né? E aí por isso que os 99% estão sem força. Estão sem força, infelizmente. mas a gente precisa poder olhar para isso, né? E poder começar a fazer alguns movimentos, né? Porque aí a gente vai olhar para o corpo, né? E vem as doenças, né? Enfim, a gente vai se endurecendo, adoecendo, né? O Reich falava muito assim, que a gente tem uma energia vital fluindo dentro da gente, que ele chamou de orgone, e ele foi estudar isso mesmo em laboratórios, fazendo experimentos. Ele foi realmente um cientista que foi realmente se debruçar na pesquisa e nos estudos, né? E ele dizia que tem essa energia fluindo no nosso corpo, que a gente tem um estímulo, tem um movimento, tem a emoção, e essa energia vem para se expressar no mundo. Né? Quando ela encontra uma barreira, seja ela externa, interna, já introjetada ou não, né?
essa energia, ela retorna para o corpo, gente. Então, aquela energia que era saúde, ela retorna para o corpo em forma de doença. Ele chamou essa energia de dor, né? Então, essa energia que retorna, ela já não retorna mais com uma qualidade energética de energia vital, de energia fluida, de energia de saúde. Ela retorna nos fazendo mal, né? E é a nossa energia, né? Não é energia de ninguém, não. É a minha que não encontrou saída, que retorna contra mim. Então, aquilo que era a meu favor, retorna contra, né? E a bioenergética, aí, ela trabalha com 3 pilares bem interessantes para a gente começar a se exercitar, porque aí a gente diz assim, como? E aí, às vezes, parece um pouco utópico, né? Ah, mas como? A gente vai viver em sociedade? São pequenos movimentos, gente. Pequenos movimentos que eu posso começar a fazer dentro da minha casa. O convite do isolamento, ele trouxe essa possibilidade. Eu posso começar a fazer pequenos movimentos dentro da minha casa. Mas a gente está dentro de casa e quando a gente está dentro de casa, a sensação que nós temos é o quê? Eu estou presa, né? Eu não estou na minha casa nem no meu corpo. Eu estou presa, porque o meu ato de liberdade é estar focada para lá, né? No externo. E a bioenergética diz, né, Ivânia, traz 3 pilares para a gente começar a fazer esse treinamento da liberdade, que é, primeiro, você trabalhar a autopercepção, né? Então, poder, as pausas que a gente sugere hoje, de pequenas pausas, é para quê? Não é para fazer, né, para ser monge, gente. Não é para ir viver em outra esfera, nem. Eu acho isso lindo, mas eu acho que para ocidental é muito difícil, né? Então, são pequenas pausas que eu digo assim, de 1 minuto, né? Que é para prestar atenção no corpo. Faz um exercício, tenta prestar atenção no corpo e nomear o que você está sentindo. Escreve. Escreve o que você está sentindo. A gente vai falar de novo, porque tem gente que ainda não assistiu a gente, né, Ivânia? Nós não somos tudolist, gente. Dê uma pausa. Né? Pare. Escreve, tenta nomear. E se proíba de falar que é legal, bom, bem e ótimo. Né? Tenta nomear a sua sensação e a emoção. A gente não sabe fazer isso. O outro pilar é a autoexpressão, né? Que é eu poder, de alguma forma, expressar a minha emoção. Né? Quantas vezes, né? Não chora, né? Acho, você está rindo muito alto, é feio. Né? Não chore, né? Não mostre as suas emoções, né? Fala baixo, né? Não estresse, não mova muito. E aí tem uma coisa no momento atual que é assim, a pessoa é induzida ou educada a dizer sempre que está ótima, e a vida às vezes está uma desgraça. Autopercepção zero, autoconsciência zero, mas eu tenho que falar que eu não estou bem, porque senão as pessoas vão até... Porque, assim, aí o medo é das pessoas gostarem que você está infeliz. Então você tem que dizer que está bem. Né? Porque vão dizer, você é coitada, é uma pessoa sofrida, então eu não posso... Não, eu não estou bem hoje, tem dia que a gente não está bem. E tudo bem. Alguém consegue dizer para a gente... Está me escutando? Voltou. Agora estou. Voltou. Então é interessante isso que você está falando, mas para mim, às vezes você ainda continua tão distante, porque fica muito na questão do mental e do discurso, porque é muito difícil quando você está proibido dizer o que é que você está sentindo. Eu estou ótima. Não quero saber. Isso aí é adjetivo. Ótima é que sensação. Né? Eu estou bem. Que sensação. Isso. E aí, dificilmente, porque eu não conheço ninguém que chegue aqui, eu não conheço ninguém que chegue aqui já dizendo assim, eu estou muito cansada, cansaço é uma sensação, eu estou triste, eu estou magoada, eu tô com uma coisa ruim, as pessoas não sabem nomear sequer, nem por que tem uma dor, mas por que você está com essa dor, né? Por exemplo, na cabeça?
Ah, eu não sei não. Ivânia, Gente, você tá cortando um pouco, a sua fala está cortando. que pena. O que é que eu acho que eu não posso fazer nada, né? Que pena. É, Então, mas de qualquer tá forma é isso. cortando. As pessoas, pela falta de autoconsciência, não sabem o histórico da dor. Toda dor, todo desconforto tem um histórico precedente, né? Então, você trazendo Sim, essa autoconsciência, para mim vem muito essa importância da gente. Eu tô com dor. Ah, ontem eu peguei muito sol. Dor de cabeça, por exemplo. Ontem eu peguei muito sol. Né? Ontem eu me estressei muito, eu tive muita raiva. A pessoa sequer não sabe associar o porquê sente alguma coisa. Isso é muito distanciamento, né? É um distanciamento tremendo. Então, é uma as pena. pessoas estão aqui concordando, né, com essa toxicidade das relações, né? É, dessa coisa de a gente ser contaminado, né, por tudo isso, né? Eu acho isso é muito importante para que a gente possa olhar para isso, né? Ontem a gente falou de ansiedade e claro que voltar para o corpo, né? A gente fala muito que é um treinamento, né? São exercícios porque nós não estamos acostumados, né? Acostumados a olhar para o corpo, não, a sentir o corpo. A gente olha muito o corpo, né? Se coloca muito na vitrine, mas a gente não está acostumado a sentir o corpo, não está acostumado a falar das nossas emoções, né? Então, eu vejo que hoje, né, nesse mundo que nós vivemos, né, nós precisamos fazer essas pausas. Mas eu estava falando da ansiedade ontem, né? Por quê? Porque também a gente precisa poder, a gente é psicóloga, está falando de psicoterapia, então a gente sempre dá as dicas da pausa, da respiração, mas, gente, não é solução mágica. A gente tem traumas guardados no nosso corpo e a gente precisa saber que trauma, né? Não é só aquela coisa fenomenal que aconteceu para uma criança recém-nascida, a falta de um olhar da mãe é um trauma, né? É, aquilo que a gente fala da negligência paterna e materna, às vezes não é só o maltrato ou a falta de cuidado assim tão básico, mas às vezes é a falta do olhar, é a falta do afeto, é a qualidade da emoção, né? É aquela criança que para ser aceita tem que ser certinha, bonitinha, né? Tem que fazer tudo direitinho, né? Então isso vai criando, né, traumas, histórias que às vezes a gente precisa de ajuda também para dar conta. E já que a gente está no dia dos psicólogos, né? Ontem a gente falou de ansiedade, falamos de respiração, e muitas vezes a gente não consegue sozinha, né? E que aí a gente precisa de ajuda de um profissional.